Louvamos a Deus e glorificamos o seu grandioso nome, porque Ele está de braços abertos para nos abençoar, para nos abraçar e para nos fazer companhia nos momentos difíceis da nossa vida, da nossa existência. Meus amados, nós estamos vivendo momentos difíceis para toda a humanidade. Você tem a sua família, você tem os seus amigos, e quando você conversa com as pessoas, geralmente as pessoas estão se queixando de alguma coisa, de algum problema. Quem não está enfrentando problemas na sua vida? Quem não está em dificuldades? Pois é, o mundo, a sociedade, de um modo geral, enfrentam esses muitos problemas e essas dificuldades. E em torno desses movimentos contrários, as pessoas hoje são pessimistas, desanimadas, pessoas que não têm mais uma perspectiva de futuro, as pessoas não vêem uma luz, não vêem uma melhora. O que nós nos deparamos com os noticiários são decepções no meio político, é a falência das empresas, enfim, um amontoado de problemas gerado pela existência humana em decorrência do passar do tempo, e o desespero tem tomado proporções gigantescas na vida das pessoas. Se você encontra um jovem, você vê um jovem desanimado, sem perspectiva. As pessoas estudam numa perspectiva de ter um futuro melhor e as coisas cada vez mais estão apertando, se tornando difíceis. O que eu quero dizer é que a sociedade, o povo de um modo geral, está numa crise existencial sem precedentes na história da humanidade. Você conversa com as pessoas e você logo descobre que essa pessoa está desanimada. Crise existencial. Isso aconteceu na vida de muitas pessoas do passado e acontece com qualquer pessoa. É aquilo que se chama de depressão, crise existencial. A pessoa perde o sentido da vida. Vejamos o que diz Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, 17, 22 e 23, diz assim: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o meu trabalho, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol, pelo que aborreci a minha própria vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa demais. Porque que proveito tem o homem do seu trabalho e da sua fadiga de coração, em que ele anda fazendo na terra? Porque todos os seus dias são aflição de espírito, e a sua ocupação é o desgosto, a angústia, tristeza e tribulação e fadiga. A sociedade contemporânea enfrenta uma das mais grandes e graves crises de existência. É grande o número de pessoas que experimentam um profundo sentimento de falta de sentido para a sua vida. E isto é muito perigoso no meio da sociedade. Muitas são as pessoas que fazem as seguintes declarações: eu estou sem rumo em minha vida, estou sem perspectiva de futuro, meu mundo se desmoronou. Já conversei com pessoas que me afirmaram: tenho muito dinheiro, muitos bens, casa, família, trabalho, mas não sou feliz, vivo sempre triste e angustiado. Temos uma sociedade que adentra um futuro que é composto de pessoas oprimidas por um vazio interior sem limites. São pessoas pessimistas, desesperadas e tristes, angustiadas. A cada dia cresce o número de pessoas apáticas, desmotivadas, desorientadas, infelizes, levadas aos vícios como produto de uma vida sem sentido. Pessoas de todas as idades
estão nesta crise existencial. Encontramos crianças deprimidas, irritadas, jovens em profundas situação de melancolia, desanimados. O maior bem de um ser humano é a sua vida. Porém, a maior parte das pessoas não mais encontram motivos para viver. Muitos estão enclausurados num pânico íntimo consigo mesmo, com a sua própria existência. Quando conversamos intensamente com as pessoas, logo descobrimos que elas não têm boas perspectivas de vida, vivem desnorteadas, sem direção e nem objetivo. Os noticiários têm demonstrado os seus relatórios de pessoas que partem para um suicídio por não suportar tanta pressão sentimental, tanta pressão da sociedade, dos problemas e das dificuldades. Qual o sentido da vida humana? A crise existencial tira das pessoas a vontade de viver. Suas vítimas preferem a morte, defendem a inexistência da alma, vivem num pesadelo, partem para o desespero total. O ser humano, nos dias atuais, não se completam, a sua medida nunca se enche. Existe uma inquietação furiosa no coração das pessoas, um grande vazio, um vácuo dentro das pessoas, é o que nós observamos nesses últimos dias. Hoje em dia, muitas pessoas vivem no ou do imaginário, porque não encontram um verdadeiro sentido para a sua vida. É dramático o quadro daqueles que não valorizam a sua própria existência e estão vivendo o verdadeiro caos. Em consequência dessa crise existencial, estamos perdendo os bons costumes morais e éticos. As pessoas não mais valorizam a família e nem tampouco os seus semelhantes. Estamos perdendo os valores. Esta é a grande realidade. O materialismo está acima da vida e dos princípios. Hoje em dia, só vale quem tem. E isso leva as pessoas ao caos, porque a grande maioria das pessoas nada possui, estão vencidas pela miséria da vida. Jesus falou sobre os nossos dias. Disse ele, porque haverá um tempo tão grande de aflição, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e é o que nós estamos vendo perante a sociedade. O profeta Isaías, ele falando, anunciando sobre o futuro, ele dizia, porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender-se nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá se cobrir com ele. Isso fala das dificuldades futuras. Isso fala dos dias em que nós estamos vivendo, onde as pessoas não procuram os problemas, as dificuldades, mas são perseguidos pelos problemas, pelas dificuldades, pelas adversidades da vida. Ninguém quer passar pelos problemas que tem passado, mas é uma coisa real, é uma coisa prática no dia a dia da maioria das pessoas que convivem esses últimos dias. É a cama curta, é uma situação complicada, difícil. Você tenta fugir e muitos não têm para onde ir, não têm o que fazer. Muitos que não têm a Jesus como seu refúgio partem para o suicídio. É justamente a crise existencial que nós estamos atravessando. Muitos tentam fugir da crise existencial, mas o pior é que não conseguem. Entram pelo caminho das drogas, do alcoolismo. Todavia, o que se percebe é que a situação se torna pior. Quantos jovens estão entrando pelo caminho da droga, do alcoolismo, tentando fugir da crise existencial, quando na realidade, vai piorando mais e mais a situação? As grandes perguntas são: será que existe solução para a crise existencial? Como se deve proceder para encontrar sentido para a vida? O que você deve fazer? Talvez você me pergunte, o que eu devo fazer? Eu estou nesta crise existencial, a minha vida perdeu sentido. Meu amigo, disse Jesus, vinde a mim,
todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente Cristo Jesus pode dar sentido à vida que não é bem vivida. O Espírito Santo é o bom Consolador. Produz esperança, nos enche de alegria, proporciona felicidade. Olha, nem tudo está perdido. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos difíceis da nossa vida. Quem quiser sair da crise existencial, o nosso conselho é: busque a Deus, busque refúgio nos pés do Senhor, e você vai vencer essa crise existencial. Você que não está encontrando sentido para a sua vida, tudo está praticamente arruinado na sua vida, Jesus é solução para você.